Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, tá? Continuidade aqui a nossa programação da semana, debatendo, conversando aí sobre diversas questões, sobre diversos temas aí que precisam ser discutidos, né? Precisam ser falados. E vamos, né, conversar aqui, né, sobre a questão do HIV, né? Mas tentar aí fazer um debate numa outra perspectiva, né? Uma perspectiva que dê uma resposta, né, em relação ao tema e que não caia, né, no papo moralista, no papo aonde não leva a lugar nenhum, principalmente para a pessoa que possui HIV. Então, para falar desse tema, eu convidei aqui o Carlos, ele é do GOI, né? E eu gostaria que ele se apresentasse aí para o público antes da gente começar a entrevista. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos companheiros e companheiros do Mesa de Debates. Eu me chamo Carlos, eu sou uma pessoa soropositiva, sou um dependente químico em recuperação, milito há cerca de 8 anos no Grupo Operário Internacionalista, Palavra Operária. Sou um ativista LGBT, construo alguns movimentos que para mim são muito importantes e que têm vínculo com todas as lutas que eu participo aqui na minha quebrada, né? Eu construo saúde mental nas periferias, construo o Cursinho Popular do Capão Redondo, construo coletivos LGBTs, o coletivo de Itapecerica e o coletivo Em Frente TLGBTQIAPN+, e essas lutas elas se vinculam também a minha questão enquanto soro positivo, né, que é uma luta anticapitalista, é uma luta por uma sociedade socialista, uma luta que atenda às nossas necessidades por emprego, saúde, moradia, estudo e vida digna, né, para toda a nossa classe. Beleza, Carlos. Então vamos aí para as perguntas. Por muito tempo, né, se discutiu a cura, né, da AIDS, a cura do HIV, mas assim, o que se percebe é que existe uma demora, né, para alcançar a cura. Por que que esse sistema que nós vivemos, o capitalismo, não consegue dar uma resposta para a cura do HIV, para a cura da AIDS? Ou, né, se está dando, precisou demorar tanto tempo para conseguir isso? Eu acho que um ponto crucial para a gente entender esse debate, né, primeiramente eu gostaria de socializar com as pessoas que estão assistindo a esse debate. Eu descobri a minha sorologia aos 17 anos de idade. Eu tive uma amidalite e essa amidalite ela não curava. Então eu fui ao posto de saúde. Eu morava em Curitiba, no bairro Santa Amélia, e fui ao posto de saúde, tomei 3 doses de bezetacil e nada disso amenizar a situação. Então o médico ele solicitou um exame e nesse exame deu falso positivo. Perdão, deu falso negativo. Mas mesmo assim ele estava desconfiado de que poderia ser uma doença imunológica. Então a gente fez mais um teste e aí eu recebi meu diagnóstico no dia 1º de junho de 2012. E foi uma sensação bastante difícil para mim, principalmente porque eu era jovem, né? Um jovem de 17 anos. Já era um trabalhador, mas assim, não tinha tanto conhecimento a respeito da doença. Ainda na minha cabeça era uma doença que só atingia a população LGBT, né? Tinha aquela visão de ser o câncer gay, aquela coisa. Tudo isso é que eu fui educado a entender sobre a doença, né? Esse é um aspecto importante para a gente destacar o quanto a luta contra o HIV ela é uma luta anticapitalista, por quê? Porque inúmeras pessoas da nossa classe acabam adquirindo e não sabem como lidar com esse diagnóstico, né?
Felizmente, eu pude correr atrás de algumas informações, né? Tive acesso a alguns profissionais de saúde pública do SUS que me auxiliaram em entender, aceitar o meu diagnóstico, e isso foi bastante importante para o meu processo. Dito isso, Guilherme, eu gostaria de destacar um aspecto que para mim é muito importante quando eu debato sobre a questão do HIV, é que para os capitalistas é muito lucrativo, né, seguir não tendo uma cura, porque se ganha muito dinheiro com os medicamentos antirretrovirais, se ganha muito dinheiro com as medidas que deveriam ser implementadas pelos governos, mas que eles não garantem por estarem sucateando os serviços públicos de saúde. Então, as grandes empresas, as grandes farmacêuticas, elas se apropriam dessa lacuna que os governos causam e que eles mesmos causam para lucrar, né? Então, eu lembro que na pandemia, por exemplo, a gente viu em tempo recorde ser produzida uma vacina contra a Covid. E é importante lembrar que isso só ocorreu porque a Covid ela gerou e aprofundou a crise capitalista que já vinha já de longa data, mas que com o número de mortes crescentes, né, com o fechamento dos comércios, com o sucateamento dos serviços públicos, haveria um colapso tão grande que eles tiveram que fazer um movimento, gastar bilhões e bilhões de reais para produzir a vacina, e a gente viu também que a distribuição da vacina ela foi completamente desigual, né? Países pobres, países africanos, países que não são da Europa e dos Estados Unidos, demoraram para receber essa vacina. E isso é fruto da ganância dos capitalistas. Inclusive, uma das reivindicações que a gente tinha na época da pandemia era a despatentização da, da vacina, né? Para que não tivesse as preocupações das fronteiras, para que as pessoas pudessem se vacinar, né? Pudessem ter acesso à vacina. É, Existe hoje no Brasil uma medicação para o HIV, que ela é distribuída pelo SUS, mas é curioso destacar que essa é uma vacina importada, ela é caríssima e ela vem da Índia, né? De um laboratório na Índia. E então eu fico imaginando o quão lucrativo para as indústrias farmacêuticas é manter o HIV sem cura, né? Porque são milhares e milhares de pessoas que seguem se contaminando, seguem necessitando. Então esses abutres capitalistas, eles se aproveitam, inclusive, da miséria humana para lucrar, né? E o HIV não é diferente, né? Assim como não é diferente na educação, né? Com o sucateamento da educação para justificar as privatizações, nos serviços públicos, como a gente está vendo, inclusive, em São Paulo, com a privatização da Sabesp e da CPTM, e em diversas outras áreas, né? Eles se aproveitam e aprofundam as precarizações, aprofundam uma dinâmica em que a gente não possa avançar para uma conquista da cura do HIV, inclusive porque isso não seria interessante do ponto de vista econômico. E Carlos, né? E aonde entra a questão do moralismo e a questão da individualização da culpa, né? Em relação ao problema do HIV. Então, Guilherme, eu acho que essa questão sobre o moralismo, que ainda reverbera até hoje, né, em relação a HIV e AIDS, na década de 80 ela tinha a ver principalmente com uma questão do momento histórico que estava sendo vivido, né?
Nos Estados Unidos, quando surge a pandemia de HIV e AIDS, né, quando os primeiros casos e o aumento do número de casos e as inseguranças que aquilo vinha trazendo, a população estava sob um governo de Ronald Reagan, né, um governo republicano bastante conservador. Ainda estávamos num contexto de Guerra Fria. Existia todo um movimento que vinha desde a década de 60 em relação ao questionar o lugar da mulher na sociedade, de questionar o corpo, de questionar o comportamento humano, a sexualidade, as liberdades sexuais, né, e os direitos das minorias, que fizeram com que um movimento contra-revolucionário, principalmente fundamentalista, vinculado às religiões, propagassem ideias falsas, né, a respeito da contaminação do vírus, né, do que significava esse vírus. Não à toa ele foi chamado de câncer gay, né? Eu, inclusive, quando já comentei aqui que quando descubro o meu diagnóstico, eu ainda também estou dentro dessa visão, porque era a visão majoritária, era a visão, inclusive, que fazia com que as pessoas não buscassem tratamento, tivessem medo. Nossa, quantos e quantas pessoas da nossa comunidade LGBT morreram em decorrência da ignorância de um setor que não admitiu a gravidade daquele problema, não buscou amenizar a situação desta população que estava vulnerável e dizimou milhares de pessoas, né? Eu acho que hoje ainda segue sendo uma doença bastante estigmatizada, né? Esse aspecto que você coloca de ser uma doença tratada como a culpa individual, né? Ah, você foi lá e fez sem sexo, sem camisinha, então você é responsável por isso. Eu acho que isso não contribui em nada para a gente superar o número de casos que têm sido alarmantes, principalmente entre a juventude, né? No Brasil, os maiores e as maiores contaminados e contaminadas pela doença são jovens entre 14 e 29 anos, né? É uma falácia de que é uma doença exclusivamente LGBT, é uma mentira, porque o número de casos ele tem sido crescente entre pessoas heterossexuais, inclusive muitos homens que, devido ao machismo, traem as suas companheiras, adquirem o vírus e passam o vírus para as suas companheiras. Isso acontece muito. Eu já ouvi muitos relatos de mulheres que o companheiro contraiu, não avisou ela e acabou contraindo a companheira. Então, assim, essa questão do preconceito, do estigma e da ignorância mesmo, que é difundida por setores conservadores que ignoram a ciência, né? Ignoram a doença, inclusive. A gente viu isso muito nitidamente durante a pandemia, com os negacionistas da vacina, com os negacionistas da própria Covid, né? Que achavam que era só uma gripezinha, como o próprio Bolsonaro, que é uma das figuras que mais representa isso nesse contexto. Então também é um debate político, né? Porque não se trata apenas de uma visão conservadora, se trata de uma visão política, né? Que busca exterminar uma parte da população que para eles é insignificante, né? E no caso, como o HIV desde sempre tem um vínculo com o movimento LGBT e muitas das conquistas que nós temos hoje em relação ao HIV e AIDS é fruto da mobilização dos movimentos e coletivos LGBTs. É muito interessante e importantíssimo destacar aqui que no período mais doloroso da doença,
pessoas LGBTs se organizavam, estudavam e se formaram cientistas para buscar respostas que o governo dos Estados Unidos na época não era capaz e não queria prover para essa população. Então eles tiveram que se tornar cientistas. Eu lembro também, eu vi num documentário recente que os setores LGBTs organizados que lutavam por uma medicação que pudesse sanar a doença ou minimamente tratá-la, chegaram a ter que ocupar as indústrias farmacêuticas para que as medicações pudessem ser produzidas e fornecidas, porque não havia um interesse, inclusive, nesse sentido, né? Então, é muito importante lembrar esses aspectos da luta e também esses aspectos do combate às ideias. Hoje se avançou muito, né? Hoje, por exemplo, eu posso abertamente falar sobre a minha sorologia com bastante tranquilidade, embora não seja algo que uma maioria das pessoas falem, mas a gente tem algumas seguranças, alguns direitos conquistados que me permitem fazer isso, e são fruto dessa luta, né? Inclusive por uma necessidade da gente combater as ideias ignorantes, conservadoras, preconceituosas e falsas que se disseminam a respeito do HIV e AIDS. E Carlos, você falou aí quando você contraiu o HIV, você não tinha, é, você não tinha se declarado, ou você não tinha se descoberto, né? Se eu falar algum termo errado, por favor, me corrija. Enquanto LGBT, né? E muitas vezes, né, de forma totalmente equivocada, o HIV é relacionado à população LGBT. É, Qual que é a importância, né, desse debate, né, para a população LGBT? No caso, eu já sabia que eu era gay, né? Eu sempre soube, eu sempre me senti diferente. E aos 12 anos de idade, eu perdi a minha virgindade. E eu não tenho nenhum problema em falar nisso. Eu acho até bastante importante localizar esse aspecto de como eu fui me conhecendo enquanto uma pessoa LGBT e de como eu fui conhecendo a minha sexualidade de uma forma que não era a mais adequada, né? Embora não fale isso com preconceito ou coisas desse gênero, longe disso, mas eu fui me descobrindo e fui vivenciando a questão do sexo de uma forma bastante irresponsável, né? E isso tem a ver também com uma necessidade, uma demanda do nosso movimento, que é o debate sobre sexualidade, né? Nas escolas, nas famílias, nos locais de moradia, né? Para que a gente saiba que esse é um processo que tem consequências, né? Qualquer atitude que eu faça, ela vai ter uma consequência, né? Isso não é moralismo, isso é educação sexual. É um outro debate, é uma outra perspectiva, é a prevenção, né? E hoje existem vários métodos para prevenir as pessoas de contrair HIV e AIDS. Existe a PrEP, existe a PEP, né? A PrEP é a pré-exposição, né, ao vírus, as pessoas que têm predisposição de contrair o vírus por conta, né, da sua vida sexual, por conta de gostarem às vezes de fazer sexo sem camisinha, por conta de várias questões, elas têm esse direito de acessar esse medicamento que vai preveni-la de contrair o vírus, né? Um medicamento de uso controlado, de uso diário, que tem os seus efeitos, que tem as suas responsabilidades, mas é um medicamento que também é uma conquista do nosso movimento, né? Existe a PEP, que é a pós-exposição, né? Principalmente em casos onde a pessoa, né, teve foi abusada sexualmente, foi estuprada, né? Foi de repente estourou a camisinha ali na hora do sexo,
Então, existem esses métodos para evitar a, a contaminação do vírus, que também são fruto desse movimento e dessa luta. Quando eu descobri a minha sorologia, eu tinha 17 anos, mas eu já vivia uma vida sexual ativa desde os 12, quando eu perdi a minha virgindade. E eu fazia tudo escondido, né? Na época eu acessava muito bate-papo UOL, né? Porque a gente não tinha os aplicativos de relacionamento. Então, como eu estava me descobrindo sexualmente e, e também é uma fase em que nós, enquanto adolescentes, estamos na puberdade, então tudo é novo, tudo é diferente, eu acabei utilizando as ferramentas que eu tinha para sentir o prazer que eu precisava sentir, né? Eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso, eu acho que isso também é um debate político necessário, porque isso tem a ver com uma outra demanda importantíssima do nosso movimento, que é justamente, como eu falei, a discussão sobre sexualidade, a discussão sobre liberdade sexual, sobre os nossos direitos, sobre o nosso corpo, né? E esse debate ele precisa ser feito nas famílias, nas escolas, né, nos locais de moradia, para que as pessoas, e principalmente a juventude, ela tenha conhecimento sobre o que ela está fazendo, né? Pô, eu vou fazer sexo sem camisinha, eu tenho que saber que ao fazer sexo sem camisinha, se eu estou numa relação heterossexual, isso pode acarretar numa gravidez indesejada. Se eu vou fazer sexo sem camisinha numa relação homossexual, eu tô disposto ou eu tô ciente de que eu posso contrair ISTs e posso contrair o HIV. Então esse não é um debate moralista, né? Esse é um debate de consciência, de você saber, né, aonde você está pisando. E esse é um debate que é negado para nossa classe, principalmente para a juventude na periferia, por conta tanto do moralismo que existe, tanto do conservadorismo que existe, tanto por falta de uma saúde pública adequada, de uma escola pública adequada, né, do preconceito que ainda existe. Nossa, tenho inúmeras histórias que eu poderia contar e relatar para vocês de situações que eu vivenciei pelo fato de ser soro positivo e ter contraído alguma IST durante esse período, né, todo, e chegar no posto de saúde e ser tratado com preconceito, né? Então é uma necessidade, inclusive, na formação dos profissionais de saúde, para se entender esse debate como um debate sério, que precisa ser feito entre a sociedade, e não um debate sobre moral, sobre preconceito, que é o que vem se disseminando e que é o que sempre foi disseminado, né? E, né, perfeito, Carlos. Você toca num assunto bastante importante que é a questão da educação sexual nas escolas, né? Qual que é a importância, né, de se falar sobre isso nas escolas e como que você vê essa onda, né, de extrema direita que quer proibir, coibir esse tipo de discussão? A discussão sobre educação sexual, para nós, ela é uma necessidade, né? E ela é urgente, justamente porque a falta de discussão sexual foi, para mim, hoje é muito nítido isso. Eu venho de uma família que é católica, em que a gente não fazia essa discussão dentro de casa. Na escola, eu sempre me senti estranho, mas não tinha esse acolhimento. E estranho eu digo no sentido de que eu sentia impulsos sexuais, sentia vontades e desejos que eu não sabia nomear, que eu não sabia falar sobre, e não existia nenhuma abertura para eu falar sobre isso. Infelizmente, eu falo isso não sobre um aspecto moral, mas sobre um aspecto de que poderia muita coisa que eu vivenciei ter sido diferente se eu tivesse tido esse acesso, entende? Se eu tivesse tido a oportunidade de falar isso abertamente com a minha família, se eu tivesse tido a oportunidade de falar isso abertamente na escola, com as diretoras, pedagogas, os professores,
e eu pudesse ter tido a orientação necessária para chegar num posto de saúde, poder saber o que eu posso, o que eu não posso, o que é arriscado para mim, o que não é, o que é um direito e o que não é, isso eu teria vivenciado coisas muito diferentes, né? Para você ter uma ideia do quão grave é isso e do quão é uma demanda tão necessária, eu vou falar da minha experiência concreta em relação a isso. Eu descubro a minha sorologia aos 17 anos, no dia 1º de junho de 2012, e naquele mesmo ano, por não saber lidar com o diagnóstico, e por várias questões que envolviam, eu fiquei meses sem contar para ninguém sobre esse diagnóstico. Então imagina, eu com uma cabeça de 17 anos, tendo que lidar com o diagnóstico, eu saía de casa às 5 horas da manhã, mentia para minha mãe que eu estava indo buscar emprego, quando na verdade eu estava indo para o outro lado da cidade para fazer um tratamento, passar com uma infectologista. E no meu caso, eu ainda sou um privilegiado em alguns aspectos, porque eu sempre fui muito, é, em algum sentido, a minha criação, ela foi uma criação muito solta. Meu pai e minha mãe nunca me prenderam dentro de casa. Eu tive bastante autonomia, até porque eu trabalhava já desde os meus 12, 13 anos, seja ajudando meu pai, depois eu consegui um estágio, enfim. Então eu tinha uma certa autonomia, então eu podia sair de casa e fazer muitas coisas, né? Mas essa não é uma realidade para muitas pessoas. Então imagina um jovem descobrindo a sua sorologia, não sabendo poder falar com a família, em outras condições que não essa que eu tive, né? Eu ainda tive essas condições, mas mesmo assim isso me prejudicou de muitas formas. E nesse mesmo ano eu tive contato com a cocaína. E aí eu me torno um dependente químico também, né? Então, para você ver as consequências de a gente não falar sobre esses problemas que afetam a nossa classe, né? São problemas que a nossa classe vive, que a nossa classe enfrenta, que a nossa classe tem que lidar cotidianamente. E às vezes a gente oculta, por exemplo, a questão da sexualidade, a questão da sorologia, a questão da dependência química, por preconceitos, por visões equivocadas sobre o que é isso, por um monte de estigma que existe na sociedade, mas que na prática e na realidade, quando eu olho ao meu redor da periferia onde eu moro, cada casa tem um problema muito similar lidando com ele, né? E lidando de forma isolada, não lidando de forma coletiva, lidando de forma individualizada, lidando com a culpa, lidando com um monte de problemas que acarretam problemas de saúde mental, né? Problemas nos relacionamentos. Eu tive inúmeros problemas para me relacionar por conta da minha sorologia, né? Chegava um momento que eu me apaixonava pela pessoa e eu me via na obrigação de falar para a pessoa que eu era soropositivo, ter que falar para a pessoa isso e ouvir que, putz, a relação não ia dar certo. E não ia dar certo não porque eu sou soropositivo, mas porque a pessoa não sabia que ela poderia ter uma relação com uma pessoa soropositiva. Essa é uma desinformação muito grave, porque, e é importante que eu ressalte isso aqui, a melhor relação que que qualquer pessoa que não é soropositiva pode ter num nível de segurança é com uma pessoa soropositiva que esteja fazendo tratamento, esteja com carga viral indetectável. Porque essa pessoa, ela se trata, ela faz um tratamento, ela não transmite o HIV. Então, a melhor relação que as pessoas poderiam ter são relações sorodiscordantes, né? Relação entre um soro positivo e uma pessoa que não é soropositiva, para evitar, inclusive. É muito doido falar sobre isso, justamente porque são questões que a maioria da população não sabe, né? E, e que é importante socializar essas informações para quebrar também o preconceito que existe. Em relação ao que você traz sobre a extrema-direita, é bastante fruto de toda a discussão política mais geral, né? O capitalismo, no seu processo de crise, ele
E a agutização dessa crise, ele busca formas mais ou menos distintas. Sobre o aspecto que você traz da extrema-direita e do discurso que é difundido pelos fundamentalistas, pelos setores conservadores, vinculados ao bolsonarismo, principalmente, né, na atual situação política que a gente vive, para mim é bastante importante destacar que esse é a disputa ideológica que nós temos que travar, né? Não à toa, esse ano, né, a gente teve no Brasil um número recorde de leis anti-LGBTs e leis anti-LGBTs que estão vinculadas principalmente ao cerceamento do debate sobre sexualidade, sobre gênero, né, sobre pessoas trans, sobre o acesso de pessoas trans na sociedade, o acesso ao banheiro, né, o acesso à educação, o acesso às cotas e o acesso à própria vida, né, à dignidade humana. Porque e essa disputa ideológica, a gente tem que travar ela num patamar superior, né? Eu sinto que quando a gente fala sobre sexualidade, inclusive dentro da própria esquerda, a gente enfrenta algumas resistências, né? Porque esse debate sobre sexualidade, ele é tratado como uma questão da vida pessoal, da vida privada, e para nós é importante fazer esse debate num aspecto coletivo, né? Eu cheguei a dizer e volto a dizer, né? Se eu tivesse tido acesso a um debate sobre sexualidade, a um acolhimento sobre a minha sexualidade dentro da minha própria família, dentro dos espaços onde eu estava naquele momento, na escola, né, na igreja, enfim, teria sido muito diferente a minha vivência em relação à minha sexualidade. Talvez eu não tivesse contraído o HIV da forma como eu contraí, né, e não tivesse tido que experimentar algumas coisas que eu acabei experimentando. Hoje eu não posso mudar isso, isso é fruto da minha vida, é da minha história, mas eu fico pensando nas próximas gerações, né? Recentemente eu tive um amigo que, ao falar abertamente sobre a questão da minha sorologia, ele se identificou. E ele veio falar para mim que ele era soropositivo. E ele não sabia, por exemplo, que o SUS fornecia o antirretroviral de forma gratuita. Em que, inclusive, ele poderia fazer um tratamento com uma infectologista no SUS. Ele estava utilizando pouco recurso que ele tinha para passar numa médica particular, que, inclusive, não passou essas informações para ele, né? E é muito interessante esse exemplo, porque isso é negado para a nossa população. E é negado, inclusive, por essa política de morte que a extrema-direita, que o setor fundamentalista e fascista que a gente enfrenta hoje no debate político nacional traz como resposta, né? E diante da crise do capitalismo, eles trazem essa perspectiva de cada vez mais um enfrentamento ideológico, um enfrentamento contra os setores que conseguiram avançar um pouco em algumas conquistas, como é o caso da nossa população e principalmente da população trans, e eles querem retroceder tudo isso, né? E retroceder tudo isso, inclusive, significa aumentar o número de casos de HIV e AIDS, como eu falei, que é alarmante entre a juventude de 14 a 29 anos. Então, não permitir que esse debate seja feito, ele é ser conivente com o aumento do número de casos, não só de HIV e AIDS, mas de outras ISTs e outras doenças,
né? A própria Covid, nós sabemos e nós falamos que Bolsonaro era um genocida, porque, inclusive, a política de morte que ele aplicou durante seu governo fez com que mais pessoas contraíssem o vírus, mais pessoas corressem o risco de morte, mais pessoas de fato morreram, né? E isso também acontece em relação à questão do HIV, e a discussão de sexualidade para nós, ela é importante justamente porque é uma necessidade de enfrentar a realidade que a gente vive. Não se faz o debate sobre sexualidade, inclusive para impedir a mulher de ter consciência do seu corpo, de ter acesso, por exemplo, ao aborto, como ela deveria ter, como a gente viu, inclusive, durante o governo Bolsonaro, todas as medidas que a ministra Damares tomou em relação àquela jovem que tinha o direito de fazer o aborto e teve um setor fundamentalista que foi para a porta do hospital impedir que esse aborto acontecesse. Né? Isso tudo também é fruto dessa discussão sobre sexualidade, que não é feita com a qualidade que deveria ser feita, com a ciência que deveria ser utilizada para isso, e também o quanto isso, para a nossa classe, é um problema grave e é um problema coletivo. E na maioria das vezes, na maioria das casas proletárias, esse problema está sendo tratado como um problema individual, né? E as dores dessas pessoas estão sendo tratadas como dores individuais, né? Por isso que hoje eu construo, inclusive, movimentos como saúde mental nas periferias, porque a minha saúde mental em relação a tudo que eu vivenciei da opressão, tanto da minha sexualidade quanto da minha sorologia, e depois do fato de ter me tornado um dependente químico, mexeram muito com o meu emocional, mexeram muito com a minha cabeça, me fizeram adquirir problemas de saúde mental graves, como a depressão, como a ansiedade, né, como tentativas de suicídio. E isso eu vejo acontecer com inúmeros outros jovens ao meu redor. Então, hoje, para mim, também falar sobre a minha sexualidade, falar sobre sexo, falar sobre ser um HIV positivo, falar sobre ter problemas de saúde mental, né, de ser um dependente químico, é falar sobre o que a nossa classe vive e não fala. Porque a extrema-direita não quer falar, a esquerda se recusa a combater esse debate da forma como ele tem que ser combatido, então acaba sendo uma tarefa que alguns poucos de nós estão tomando, mas que deveria ser uma tarefa do conjunto da nossa classe. Carlos, eu estava pensando aqui, será que a visão que dominante que a gente tem sobre sexo e sexualidade, que sexo é apenas para reprodução, né, contribui aí para a proliferação, né, do HIV, né? Porque essa visão para mim está relacionada, né, para a burguesia ter mais mão de obra no futuro, né? Então, por isso, essa visão de que sexo é apenas para reproduzir. Essa visão contribui também aí para a proliferação da doença? Ah, eu não tenho dúvida, Guilherme, que isso também interfere, sabe? Não é um único elemento, mas que isso também faz com que exista um aumento do número de casos, né? Essa visão do sexo como algo reprodutivo, até recentemente eu tive numa atividade do saúde mental e o Galo estava lá e, e ele falou, né, a respeito do quanto é, o útero da mulher ele é utilizado para produção de mão de obra, né? E é dessa forma como o capitalista trata o útero da mulher, né? E é por isso, inclusive, que a maioria dos setores conservadores, dos setores fundamentalistas, capitalistas mesmos, né? Porque tem aqueles que são só pelo aspecto religioso, mas tem outros que utilizam da religiosidade por conta de outra discussão que para eles é fundamental, que é a reprodução da exploração do capitalismo, né? Que não permitem à mulher, por exemplo, ter acesso a um aborto legal e seguro, porque o objetivo é que a mulher reproduza
e reproduza mão de obra, né? Não tenho dúvida dessa questão que você traz, mas para além disso, a questão do HIV e AIDS, ela abre para nós uma discussão sobre sexualidade, no qual eu particularmente reivindico muito o Gay Liberation Front, né? Que é um movimento que surge após Stonewall, que vai fazer essa discussão sobre sexo e sexualidade sobre uma perspectiva revolucionária, né? E E essa discussão não é depois de Stonewall, essa discussão já vinha sendo feita, inclusive, na própria Revolução Russa. Né? Tem um texto, inclusive, do William Reich, que é a Revolução Sexual, que ele vai falar desses aspectos. Né? Inclusive, depois tem uma carta do Harry White, durante o governo do Stalin, na União Soviética, que ele vai questionar, inclusive, os retrocessos que houveram quando Stalin assume a União Soviética em relação à sexualidade, porque uma das pautas da Revolução Russa foi a liberdade dos homossexuais, né? A descriminalização da homofobia, os direitos das mulheres. E, de alguma forma, por conta de aspectos que estavam ligados à religião e que estavam ligados a uma forma de encarar a estrutura familiar da época, foram se perdendo ao longo do tempo, né? Hoje, infelizmente, por exemplo, a Rússia, quem diria, né? A Rússia, que na Revolução Russa foi o primeiro país do mundo a descriminalizar a homofobia, hoje é o país que a gente tem mais medo enquanto pessoas LGBTs, né? Por conta de toda a exploração, opressão que o governo Putin desencadeia sobre esse setor da população, com prisões, né? A gente teve inclusive relatos na Chechênia de campos de concentração LGBTs, né? Então, imagina-se o que passam as pessoas LGBTs em condições como essa. E eu tô falando aqui enquanto alguém que ainda tem direitos, né? Que pode falar sobre determinadas coisas. Mas imagina você ser uma pessoa LGBT com HIV, né? Num país que esse debate é uma questão de você ir para uma prisão ou de você ser morto por isso, né? Como tem acontecido em alguns países africanos, onde alguns retrocessos estão acontecendo, né? Como na Uganda. Então, eu acho que esse debate sobre o sexo ser algo relacionado apenas à reprodução, ele tem muito vínculo com o modus operandi do capitalismo. Né? E para a nossa classe, a gente precisa entender o sexo sobre outra perspectiva, sobre outro debate, né? Sobre as liberdades que os indivíduos têm, mas que essa liberdade ela só pode ser conquistada pelo coletivo, né? Pela uma luta de classe, da nossa classe contra a burguesia que nos oprime, nos explora, não nos permite ter acesso a uma educação de qualidade, a um serviço de saúde de qualidade. Por isso que ao falar sobre HIV, eu não estou falando só sobre um vírus que algumas pessoas ou milhares de pessoas têm. Estou falando sobre um sistema de saúde que também é muito precário, que não atende às demandas, né? Embora o Brasil seja uma referência ainda, mas ainda é muito insuficiente do que deveria ser, né? Em relação ao atendimento de pessoas soropositivas. E não só sobre isso, né? Sobre o câncer, sobre várias outras doenças que a gente tem na nossa sociedade e que a gente precisaria de um outro serviço público, de um outro tipo de SUS que também atendesse às nossas demandas. E outro tipo de SUS, quando eu falo aqui, não é contra o SUS, pelo contrário.
A gente reivindica o SUS, mas reivindica que ele precisa de melhorias, de investimento, de estrutura, que é isso que os governos não querem fazer, né? O próprio governo Lula-Alckmin é um governo que, com o arcabouço fiscal, ele retira recursos da saúde, da educação e transfere esses recursos para a iniciativa privada, né? E a iniciativa privada ela vai tratar a gente como meros números, como meras. é, Vai tratar a gente do aspecto de se é lucrativo para eles ou não, que é o que acontece na maioria das UBSs, por exemplo, de São Paulo, que estão nas mãos das organizações sociais, das OSs, né, que são empresas como o Albert Einstein, né, como o Sejan, que parasitam o serviço público, recebendo dinheiro público para lucrar, né, com um serviço precário à população, com um serviço preconceituoso para alguns tipos de população, porque eu lembro bem, por exemplo, da UPA do Santa Cecília, da UBS, perdão, do Santa Cecília, que era uma referência no tratamento de pessoas trans, quando ela foi entregue para uma dessas OSs, houve um sucateamento do serviço que vinha sendo promovido para essa população, né, principalmente também em relação a HIV e AIDS e em relação também à transição de gênero dessas pessoas, e, e sofreu um duro ataque com a privatização desse serviço, né, com a terceirização desse serviço. Então, o debate sobre sexo e sexualidade, ele tem todas essas nuances que, às vezes, por conta do preconceito e do senso comum, a gente trata o sexo como uma coisa moral, né? E não como uma coisa que ela tem a ver com todos os nossos outros direitos, né? Que tem a ver, inclusive, sobre uma discussão de uma perspectiva revolucionária, né? Dentro do movimento LGBT existe essa vertente a qual eu reivindico, que trabalha essa discussão do sexo, inclusive sobre esses aspectos coletivos, né? Entendendo, inclusive, quais as demandas que a gente precisa. E dentro desse movimento, algo que eu acho que é importante destacar aqui, surgem na época crucial ali do movimento de luta contra o HIV e AIDS, organismos LGBTs que começaram a pensar e se organizar e se estruturar para a defesa de prevenções. Como eu já tinha dito anteriormente, muitos tiveram que estudar, se formar e se transformar em cientistas para fazer parte do debate científico e do combate dentro do debate científico contra as visões conservadoras que existiam, para a gente garantir alguns acessos a medicações, né, e a tratamentos dignos para a população que estava sendo dizimada pelo HIV e AIDS. E outros setores vão trabalhar a perspectiva da prevenção, né? E vão trabalhar a perspectiva da prevenção não sobre um aspecto moralista, porque existiu também dentro do movimento LGBT um setor que é, tinha medo do HIV e AIDS, mas também defendia que os espaços LGBTs precisavam, por exemplo, serem fechados, né? Como as saunas, como os banheirões, porque ali seria um ambiente de disseminação do vírus. E só que ao fazer esse movimento, esse setor esquece que a nossa população já não tem espaços para fazer, para ter as suas vivências sexuais ou para ter as suas relações homoafetivas, né? E se a gente fecha esses espaços, a gente diz para essas pessoas que elas não são bem-vindas, né? Que elas são a causa do problema, né? E aí se cria também o estigma em relação a essas pessoas. E vai existir essa outra vertente do movimento que vai dizer: opa, não é esse o caminho. Nós precisamos sim combater o vírus, a sua disseminação, mas combater o vírus e sua disseminação não é combater as pessoas que estão contraindo o vírus, é combater as formas de opressão que existem contra essas pessoas. Por exemplo, o movimento ACT UP, ele, na França, ele vai organizar manifestações, protestos muito importantes pelo direito, por exemplo,
de as pessoas que viviam em situação de rua e faziam uso da heroína, que era injetável com agulha, que fazia com que existissem muitas pessoas que contraíam o vírus HIV, eles vão reivindicar que pelo governo, pelo sistema de saúde do governo da França, houvesse a distribuição gratuita de seringas para essa população vulnerável, né? E essa é uma medida concreta de prevenção que é muito importante que exista, né? Então existe também esse debate dentro do movimento que, para mim, ele é muito importante, ele é bastante educativo e ele é um horizonte de como a gente trabalha também todas as outras questões relacionadas a HIV e AIDS, mas também a outras doenças e outros preconceitos que existem, por exemplo, com a população em situação de rua, com a população que tem problemas com a dependência química, com a população que tem problemas de saúde mental e também com o sexo, né? Que é um grande tabu a ser desconstruído, né? E então acho que esse é um debate que me interessa muito, que eu gosto muito de falar, embora eu também precise me apropriar cada vez mais. Eu inclusive aqui reivindico a Psibruja, né? Ela é uma companheira trans que ela faz todo um debate sobre a sexualidade, sobre o HIV, nas redes sociais que para mim é muito importante, é uma referência para mim nessa discussão sobre uma perspectiva revolucionária e não sobre uma perspectiva individualista ou uma perspectiva moralista. Carlos, você falou aí da questão do acesso à informação, né? Principalmente questão de remédios, né? Do SUS. Você acha que o Estado difunde isso bem porcamente, como quase tudo aí, né? No Estado burguês, né? Difunde quando é de interesse da classe trabalhadora? Então, Guilherme, eu acho que existem muitos avanços e conquistas, né, que estão, podemos dizer assim, ameaçados, principalmente em relação ao tratamento de HIV e AIDS no Brasil. Mas eu acho que ao longo desse processo a gente conseguiu construir uma aliança com os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde pública, né? Nós, o movimento LGBT, é bem nítido isso nas paradas LGBTs, onde a gente consegue fazer campanhas, né? A gente consegue trazer os trabalhadores da saúde também para os nossos atos, para falar sobre, né, o diagnóstico, para falar sobre a prevenção, para falar sobre o tratamento. Então, eu acho que é importante ressaltar esses aspectos positivos que são fruto da nossa luta, para que as pessoas tenham ciência disso. E, por outro lado, a gente também tem que falar do que precisa melhorar. E esse aspecto do que precisa melhorar, ele não vai vir fruto da benevolência de nenhum governo, de nenhuma instituição, de nenhuma Câmara Municipal, por exemplo. Ele vai vir fruto de uma organização, de uma luta, de uma mobilização, de um autoconhecimento, de um processo de combate ao preconceito e de demandas da população em relação ao que é necessário para a saúde pública hoje no Brasil, e é por esse caminho que nós devemos traçar os nossos planos, né? É importante que eu ressalte aqui nessa entrevista que pessoas soropositivas elas possuem alguns direitos básicos, né? O direito, por exemplo, ao sigilo do seu diagnóstico, né? Quando você vai para uma consulta médica, você tem que ter a ciência de que você tem esse direito. Muitas pessoas, infelizmente, por conta da falta de informação, por conta da falta de investimento nessa propaganda em relação aos direitos que a gente possui, que a gente conquistou,
volto a reforçar, esses direitos não foram nenhuma benevolência dos governos, eles foram conquistas do movimento, foram pautas que nós trouxemos dentro do movimento, que de alguma forma a gente conquistou, mas que se a gente não seguir avançando, elas correm o risco de retroceder, que é o que vem acontecendo em muitas cidades e municípios, que têm sofrido com a falta, por exemplo, de medicação antirretroviral. Isso é um problema grave para a nossa população e para a população que vive e convive com o HIV, né? Então a gente tem o direito ao sigilo, né? A gente tem direito a pleitear, por exemplo, o FGTS, né? A retirar o FGTS sem necessariamente ser naquele esquema que existe, né? De quando você é demitido da empresa e aí você recebe os 40% do FGTS. Enfim, nós temos esse direito também de ter acesso ao FGTS, que é bastante importante, né, para pessoas LGBTs que às vezes estão numa situação de vulnerabilidade, perderam um emprego, né, ou precisam de uma moradia. Ter acesso ao fundo de garantia é um direito que foi conquistado pelo movimento de pessoas que convivem com HIV. Além desse direito, a gente tem o direito ao medicamento através do SUS, né? A gente tem direito a um tratamento. Hoje existem os CTAs, né? Existem lugares específicos dentro do Serviço Único de Saúde, do SUS, onde as pessoas podem acessar e, e buscar informação sobre como se tratar, sobre como prevenir, né? Como eu falei, a gente tem hoje a PrEP, a gente tem a PEP, a gente tem as camisinhas que são distribuídas, né? A gente tem também o direito aos exames, né, para as ISTs, porque além do HIV é importante que as pessoas regularmente busquem o Sistema Único de Saúde para fazer os seus check-ups, né, para fazer os testes rápidos que também existem, para fazer os exames de sorologia que existem e a gente tem direito, né? E se de alguma forma você buscar esses mecanismos dentro do serviço público e sofrer algum tipo de preconceito, é importante que a gente reporte isso, que a gente se organize, inclusive para educar esses trabalhadores e trabalhadoras que às vezes também precisam de uma formação para atender esse público, né? Então, tem toda uma área que precisa ser trabalhada e precisa ser melhorada no atendimento às pessoas no SUS, que não tem a ver só com, por exemplo, a questão do HIV e AIDS. Recentemente eu tenho uma amiga que ela tem um problema de transtorno mental e ela sofre muito preconceito racial e preconceito por conta do diagnóstico dela de saúde, de um problema de saúde mental que ela tem, então ela não tem um tratamento adequado dentro do Sistema Único de Saúde. E isso é uma luta também que a gente precisa travar. Isso é algo que nós discutimos, por exemplo, dentro do saúde mental nas periferias. Né? Quais são as formas de a gente buscar um tratamento digno? Quais são os métodos que precisam ser utilizados? Então, tudo isso também é parte de uma discussão coletiva que nós precisamos fazer com o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras que utilizam o Serviço Único de Saúde, né, e que para que tenham também esse conhecimento, né, principalmente a juventude, e vincular essa necessidade de um debate sobre essas questões, esses direitos, esse acesso dentro das escolas, dentro dos locais de moradia, dentro dos locais de trabalho também, né, e difundir isso nas nossas regiões, né? Por exemplo, os dias que a gente define, né, eles são bastante importantes, mas eles acabam, como você falou, muito bem falou, sendo insuficientes. Né? Por exemplo, o Dia Mundial de Luta contra o HIV e AIDS, que é no dia 1º de dezembro, é um dia que a gente faz atos, que a gente faz panfletagens, que a gente faz várias ações. São dias muito importantes, mas e os outros dias do ano? O que a gente pode fazer? Eu acho que uma das coisas é falar sobre o assunto de forma aberta, de forma
honesta, de forma franca com as pessoas, inclusive para combater as ideias preconceituosas que a direita dissemina, e que às vezes, se você troca uma ideia com um trabalhador ou uma trabalhadora, ele vai perceber que, opa, esse não é o caminho, né? Eu tenho pelo menos essa visão, né? Obviamente que nem todos aqueles e aquelas a gente consegue convencer, né? Mas eu acho que se a gente fizesse esse debate com mais profundidade, convencendo o conjunto das pessoas da necessidade de que se lute por melhorias nesse caminho, acho que seria muito melhor. E Carlos, vamos aí para a parte final aí da nossa entrevista, né? Como que você avalia, né, a forma de lidar, né, da esquerda com as pessoas com HIV e com o problema em si, né? Como você falou, né, são milhares de pessoas que nem sabem, né, do diagnóstico ou se sabem, né, acabam escondendo e muitas das vezes pode procurar aí ajuda numa igreja onde que você encontra um cara oportunista e picareta que vai, né, mais, né, atrapalhar do que ajudar, né? Quer dizer, mais vai ajudar não, vai atrapalhar em muito, né? Então, eu queria saber, né, disso, né? Como que a esquerda lida com esse tema aí para você? Eu acho que o problema que uma parte da esquerda, eu não diria toda ela, mas uma parte da esquerda tem com o debate do HIV tem a ver com o sexo, né? Tem a ver com a sexualidade, tem a ver com o debate e o combate às ideias conservadoras, né? Existe, de alguma parte da esquerda, um certo moralismo em relação a essa discussão. E existe também um, um certo desdém dessa discussão por achar que ela não está vinculada com outras discussões, né, da classe trabalhadora. E eu acho isso um erro, né? Eu acho isso um erro justamente porque esse debate ele é um debate ideológico, acima de tudo, mas ele também é um debate que faz com que a nossa classe reflita sobre é, a sexualidade, quando a gente faz esse debate como a gente está fazendo aqui agora, de forma bastante tranquila, de forma bastante honesta, porque querendo ou não, Guilherme, esses são aspectos que a nossa classe vive. De alguma forma ou de outra, é, os trabalhadores e as trabalhadoras nos seus locais de moradia vivenciam situações relacionadas a esse tema da sexualidade em algum momento, né? Mas o fato de não se fazer um debate, de não se falar abertamente sobre isso, de não colocar as coisas como elas são ou como elas deveriam ser, isso vai para o debaixo do tapete. Isso é coisa para não se bater agora. Isso é problema desse casal, isso é problema daquele casal, isso é problema seu, isso não é problema nosso e não. Eu acho que isso é um problema coletivo, é um problema que precisa ser tratado e trabalhado e discutido, debatido e organizado pelo coletivo, porque isso tem reflexos e consequências, né, Guilherme? Como eu coloquei para você, eu venho de uma família católica. Felizmente hoje, é, eu tenho uma tranquilidade de falar sobre a minha sexualidade com a minha mãe. Ela sabe do meu companheiro, sabe da minha sorologia. Mas eu, por exemplo, eu adquiri o HIV, contraí o HIV em 2012 e eu só fui publicamente falar sobre ele com a minha família em 2015. Foram 3 anos escondendo isso da minha família. E para mim foi um processo doloroso esconder. E quando eu falei, foi muito importante para mim, porque foi reconhecer que eu tenho uma doença, que eu não preciso ter vergonha dela e que as pessoas que me amam também não precisam ter vergonha. Né? Foi um processo educativo. Para você ter uma noção, a minha mãe foi até o posto de saúde para buscar informação sobre o que era o HIV e AIDS. E hoje, quando ela me liga, por exemplo, ela me liga e pergunta: como estão os seus exames, né? O que você fez? Eu me sinto até privilegiado por ter isso.
Mas isso foi um processo de construção que eu tive que estabelecer com a minha mãe, de debate que eu tive que estabelecer com a minha mãe, né? Quando eu contei, meu pai já é falecido, mas quando eu contei para ele sobre a minha sorologia, ele falou: "É, filho, agora você tem que se cuidar, né?" Então, assim, eu não tive da parte dele, felizmente, um discurso de ódio. E às vezes é isso também que a gente espera das pessoas, porque a gente fica com tanto medo desse discurso, desse preconceito, que às vezes não fala sobre o problema. E às vezes as reações das pessoas podem nos surpreender. E é aí que a gente também tem que se apoiar. Obviamente que eu estou falando da minha vivência. Ela não é uma vivência que toda a nossa classe tem. Pelo contrário, o que a gente sabe e o que a gente vê é que a maioria sofre algum tipo de preconceito. Eu me sinto um privilegiado, como eu falei, por não ter tido essa situação. Mas eu tive outras, infelizmente, em relacionamentos. Inclusive, teve um trabalho que uma vez eu fui fazer um exame de sangue para entrar nesse trabalho. Eu acho que detectou a minha sorologia, eu não passei na vaga. Então, tem coisas que foram acontecendo, que são frutos do preconceito, que eu acho que uma parte da nossa classe vivencia muito isso. Só que o problema é que vivencia muito isso e não fala abertamente sobre isso. E eu sinto da esquerda, de uma parte da esquerda, essa recusa em dar essa batalha, essa recusa em dar esse combate às ideias conservadoras e dominantes, porque às vezes é conveniente, né? Então, às vezes é conveniente eu sentar junto com, né, o dono da Universal, é sentar junto com o Malafaia, é sentar junto e colocar na Comissão de Direitos Humanos o Feliciano, como fez a Dilma, né, quando estava no governo. Então, essa conciliação no terreno de classes, né, essa conciliação com a burguesia que existe, mas essa conciliação também com as ideias dominantes, né, ela acaba nos enfraquecendo, no meu ponto de vista, né? Então, a conciliação de classes, a conciliação com as ideias dominantes, para que as coisas não avancem, para que as coisas continuem como estão, para se manter, inclusive, uma massa de pessoas isentas ou sem acesso a algumas informações, porque é conveniente do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista do poder político, do ponto de vista de N questões, né? Inclusive do ponto de vista da exploração e da opressão do capitalismo, né? Se recusa a fazer esse debate. E quando se faz esse debate, se faz sobre um viés moralista, né? Tem até uma página que é um meme na internet que ela fala: quando o assunto é sexo, até quem é de esquerda é de direita. E olha, eu vou ser bem sincero que às vezes eu concordo muito com essa página, viu? Porque quando o assunto é sexo, quando o assunto é sexualidade, quando o assunto é essas demandas do movimento LGBT, parece que a gente é isolado, né? Parece que a gente não consegue avançar porque não é momento, isso não é pauta importante, isso não é para agora, isso é para depois e não. Isso é para agora porque as pessoas estão morrendo, né? Estão contraindo doenças graves, estão sendo impedidas de terem acesso a informações, estão sendo impedidas de ter acesso a tratamentos dignos para problemas que são vinculados ao não fazer esse debate da forma como ele tem que ser feito. Né? Então, para nós é uma questão de vida ou morte. Para nós é uma questão de enfrentar o preconceito de uma maneira efetiva, né? Não com palavras ao vento. Eu sou contra a LGBTfobia. Eu sou contra o discurso de ódio. Mas o que efetivamente a gente faz no cotidiano para enfrentar isso? Né? Então, quando o assunto é sexo, quando o assunto é sexualidade, quando o assunto é machismo, a gente tem que combater. Quando o assunto é LGBTfobia, a gente tem que combater. E se combate construindo esse debate de forma franca com a população, né? Então, quando esse meu amigo, por exemplo, fala para mim que ele não sabia, eu falei, mano, vamos lá agora, né? Você tem acesso a isso, você tem, e às vezes ele sofre situações de preconceito, por exemplo,
e a gente troca uma ideia e ele, inclusive, sai fortalecido em entender que ele não está errado na história, né? Quando às vezes vinculam o fato dele ser um homossexual à questão de ele, por exemplo, ter o HIV, que é o que mais acontece conosco, né? Então, esse debate, para nós, ele é fundamental, porque ele envolve muitas questões para a população LGBT e não só para a nossa população, para as pessoas que acabam contraindo o vírus e não sabem como lidar com ele. Como eu falei, muitas pessoas heterossexuais estão contraindo o vírus. E ao não saber lidar com o vírus, ao não buscar uma ajuda, ao não buscar um tratamento, ao não buscar falar sobre isso, as pessoas vão adoecendo e a nossa classe está adoecendo. E não está adoecendo só por conta do vírus, está adoecendo de saúde mental, está adoecendo de dependência química, está adoecendo de outros problemas graves e seríssimos que são causados pelo nível de exploração que a gente está submetido, pelo nível de estresse nos transportes públicos, nos hospitais, nos locais de trabalho, com as escalas estupefantes, né? Com um trabalho cada vez mais precário, como é o caso dos trabalhadores, né, por aplicativo, né, como é o caso, por exemplo, dos trabalhadores do serviço público municipal que estavam em greve até ontem por condições dignas de salário, né? Então, tudo isso é um vínculo que a gente tem que fazer da luta, e eu sinto que parte da esquerda se recusa a fazer isso por conveniência, por conta da conciliação, e até setores que se reivindicam revolucionários não fazem esse debate porque às vezes não querem se confrontar com as ideias dominantes no conjunto da classe, com as ideias preconceituosas que a classe tem. E se eu diria que às vezes é conveniente para esses setores não fazer esse enfrentamento, né? De forma inclusive burocrática, não fazem esse enfrentamento. Para concluir, a gente teve algumas situações, por exemplo, no Congresso da CSP com lutas, e é por isso que eu falo também dos setores revolucionários. A gente tem inúmeros problemas com os setoriais de LGBT, por exemplo, de fazer com que as nossas reivindicações elas sejam assumidas pelo conjunto da central. Né? Tem várias reivindicações que a gente debateu no último congresso, no setorial LGBT, que na plenária final, por exemplo, essas demandas e essas discussões não chegaram até o fim. Né? E aí se fica aquela coisa, não, nós somos contra o preconceito, nós somos contra a LGBTfobia. Nós até temos um setorial LGBT, mas daí quando a gente organiza um debate, traz pautas, traz reivindicações, isso não se concretiza. Então, para mim, isso é a fragilidade que a esquerda, inclusive a esquerda revolucionária, tem nesse debate, de não fazer a devida disputa ideológica contra a opressão e contra as ideias dominantes, né? E aí o sexo é uma parte crucial desse debate, porque não se vincula a esse debate com todo o resto. E para mim isso é uma falha, inclusive, de pessoas que se reivindicam marxistas, que não entendem a dialética desse processo. E é por isso, inclusive, que eu reivindico o texto do William Reich, da Revolução Sexual, porque ele lá vai falar justamente sobre a questão da revolução e a questão da revolução sexual dentro desse contexto. O como para a gente avançar em conquistas para a nossa classe, ela parte também das liberdades sexuais, das liberdades dos indivíduos, da liberdade da mulher em relação à opressão que o homem pratica, o patriarcado pratica contra as mulheres, da opressão que os homossexuais sofriam, né? E sofrem até hoje. E para nós também a questão do racismo e de todas as outras opressões que existem, a necessidade de se vincular esses processos todos a uma luta contra o sistema capitalista e superação desse sistema, né? Que a gente só vai fazer isso com a nossa classe em movimento, com o debate franco com a nossa classe, que, ao meu ver, é uma necessidade urgente, né? Ou a gente faz esse debate, ou a gente corre o risco de retroceder nas poucas e importantes conquistas que a gente teve, né? Como a gente viu com os últimos anos
do governo Temer, do governo Bolsonaro e agora também com o próprio governo Lula-Alckmin, que a gente segue não tendo avanços concretos, né, em pautas importantes para a nossa classe. Pelo contrário, a gente segue sofrendo ataques, né, como vem sofrendo, por exemplo, os trabalhadores das universidades, né, que seguem não tendo uma resposta do governo em relação aos seus salários, né, seguem não tendo um ajuste necessário para voltar para os seus locais de trabalho com dignidade, assim como o novo ensino médio que não foi revogado, as reformas trabalhistas e da previdência que não foram revogadas, que afetam inclusive, sobretudo, as populações mais vulneráveis, como no nosso caso, a população LGBT. Perfeito, Carlos. Agora, para a gente finalizar aqui, existe hoje algum coletivo, né, de luta que fala sobre esse tema do HIV, que organiza aí pessoas, né, soropositivas? Essa vai ser a pergunta que eu não vou saber te responder, porque eu, particularmente, não conheço nenhum coletivo que se organize em torno da questão do HIV. Existiam coletivos, como eu falei, o movimento ACT UP, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né, que inclusive teve aquele movimento de se organizar, estudar, se formar e fazer lutas e reivindicações muito importantes, da qual eu me espelho e construo a minha militância LGBT sobre uma base muito ativa em relação a esse debate sobre sexualidade, sobre o HIV e AIDS, mas hoje em si no Brasil eu não conheço nenhum grupo que faça essa discussão específica, né? Mas obviamente que existem muitos e inúmeros coletivos importantes, né? Como o Grupo Gay da Bahia, né? A Casa NEM, que é uma casa de acolhimento no Rio de Janeiro, que é dirigida pela Indianara Siqueira, né? A gente também tem agora a Casa Marielle, lá em Salvador, que a gente está em uma campanha financeira para arrecadar fundos, porque lá era uma casa de acolhimento, inclusive para as pessoas trans em vulnerabilidade social, né, que são também soropositivas, né, que precisam de tratamento psicológico. Então existem muitos movimentos e coletivos, mas infelizmente todos esses movimentos e coletivos estão dispersos, estão fazendo suas lutas individualizadas. De alguma forma, pelo setorial LGBT da CSP com Lutas, a gente tem buscado construir uma aliança com vários setores LGBTs, do movimento LGBTs, que inclusive estão órfãos dessa organização sobre uma perspectiva revolucionária, sobre uma perspectiva de trabalhar essa discussão com o conjunto da classe. O movimento LGBT mais tradicional que a gente tem hoje é um movimento vinculado, né, aos governos, vinculado às empresas, inclusive, né, e particularmente para mim são movimentos que não me representam, né, mas que de alguma forma eles têm um diálogo muito amplo com amplos setores LGBTs. Então também falta para nós uma discussão de como dialogar com esses movimentos no aspecto da luta, né, obviamente, para que os setores honestos, que às vezes não têm um outro espaço para discutir isso, possam se vincular a um processo mais concreto de mobilização, luta, organização, debate político, teórico, programático, inclusive, porque para nós isso é uma necessidade, como eu falei, e também existe a necessidade de unificar esses movimentos, né? Porque existe a necessidade de uma luta nacional em relação aos retrocessos que a gente vem enfrentando dentro do movimento LGBT e dentro da luta da saúde pública, né? Com o sucateamento, com as privatizações, as terceirizações. Então, para nós é importante se vincular a esse processo junto com o conjunto da classe trabalhadora para disputar a consciência da maioria da população e fazer as lutas que são necessárias serem feitas. Então, me desculpe por não
ter ciência de nenhum grupo. Se existe esse grupo, eu vou também procurar, porque eu gostaria de conhecer e poder me organizar e poder trocar experiências, né? Hoje, os coletivos que eu construo são o Coletivo Em Frente TLGBQAPN+, que é um coletivo que surgiu em Taboão da Serra e que a gente está em várias frentes, né? Tem a galera que está mais vinculada à luta da cultura, tem a galera que está mais vinculada à luta da educação popular. Eu, por exemplo, aqui no Capão Redondo, estou mais vinculado à luta contra a violência policial, né? Que para nós, esse coletivo, ele é um coletivo de luta. Ele não é um coletivo só da luta LGBT. Ele é um coletivo onde a gente vai levar o fato da gente ser LGBT para construir essas outras lutas e ganhar o apoio também das outras pessoas para a nossa luta enquanto movimento. E também agora, recentemente, eu conheci o coletivo LGBT de Itapecerica da Serra. E a gente vai organizar agora, em abril, um seminário sobre a discussão de gênero, sexualidade vinculada à questão racial e étnica, né? Porque Itapecerica da Serra é uma cidade majoritariamente negra e é uma cidade com tradição dos povos originários, foi construída pelos povos originários, né? Quer dizer, construída não, mas foi roubada dos povos originários, porque é uma cidade com muita mata atlântica e é uma cidade que a gente precisa fazer esse debate. E a gente também está organizando a primeira parada do orgulho LGBT de Itapecerica da Serra, que vai ser no dia 9 de junho. Então, hoje, especificamente, eu construo esses coletivos e a partir desses coletivos a gente também leva a discussão sobre sexualidade, sobre gênero, sobre sexo, sobre o HIV e AIDS, sobre a sorologia, sobre as lutas que a gente vem travando. É isso. Então é isso aí, pessoal. Então estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Carlos, né? Dizer que eu gostei da conversa, aprendi bastante, né, com esse papo, né? E agradecer também por ele ter aceitado aí o convite, né, para debater esse tema que é delicado muitas das vezes, mas que é de extrema importância, né, debater e debater numa perspectiva que não seja a perspectiva hegemônica que existe no debate sobre essa questão. Então eu passo a bola aí para o Carlos fazer suas considerações finais. Queria agradecer, né, novamente ao Guilherme e ao canal Mesa de Debates por esse espaço muito importante para a gente conversar sobre um tema que ele não deveria ser espinhoso, não deveria ser desconfortável, ele deveria ser feito todos os dias, porque é uma necessidade. Existem milhares de pessoas que estão contraindo o vírus HIV hoje. Ele segue sendo uma epidemia, ele segue sendo um problema de saúde pública, segue sendo uma luta por direitos que nós precisamos organizar e fazer, e ela precisa ser, como o Guilherme muito bem trouxe, feita sobre uma perspectiva de classe. Né? Se a gente não fazer esse debate sobre essa perspectiva de classe, a gente não vai enfrentar o HIV, a AIDS e todos os problemas oriundos do sistema de saúde, que infelizmente está bastante precário, para atender as demandas da nossa população, né? E principalmente para enfrentar o debate com a extrema-direita, o debate com as ideologias dominantes que estigmatizam, que geram preconceito contra as pessoas soropositivas e principalmente com as pessoas HIV positivas que são LGBTs, né? Então, agradecer novamente por esse espaço. Se eu falei alguma besteira aqui, peço desculpas, tá? Mas eu tentei expressar que
a minha experiência, né, enquanto uma pessoa soropositiva, eu ainda também tenho muito a aprender, né, sigo me formando nessa área, buscando algumas informações também que são bastante escassas, né, mas que existem, então é importante que a gente socialize, por exemplo, como eu socializei aqui o perfil da Psi Bruja, que é uma psicóloga formada, uma travesti, uma transexual, que faz esse debate de uma forma bastante importante dentro do movimento, assim como existem outras figuras públicas, a própria Carolina Yara, que hoje é co-deputada na bancada feminista, que para mim também é uma referência nesse debate, e, e eu acho que a gente deve seguir fazendo essa discussão, né, no conjunto da nossa classe, nos locais de trabalho, de moradia. Fico à disposição para outras conversas sobre o tema, né, para convidar inclusive outras pessoas que possam e queiram expressar o seu conhecimento, né, a respeito desse debate. E é isso, estamos juntos, companheiros. Uma boa tarde aí para os companheiros do Mesa de Debates, para quem vai ouvir, né, esse podcast. E é isso. Então é isso aí. Então, mais uma vez agradecendo ao Carlos, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente essa e outras entrevistas, matérias, programas. Também segue a gente nas redes sociais no Facebook e também no TikTok. Então, muito obrigado e até a próxima. Fui.